Oi, gente! Eu não quero me alongar muito, então esse vídeo vai ser bem rápido, mas você precisa assisti-lo hoje, porque ele pode literalmente não servir mais amanhã. Então, pra você entender o porquê, assista ele até o final, eu sei que você não vai se arrepender. Mas então, falando sobre hoje, você sabe que dia é hoje? Eu sei que você sabe que dia foi ontem. A Sexta-feira Santa, o dia que comemoramos o evento que mudou tudo. O dia que o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou e morreu pelos meus e pelos seus pecados. E eu sei que você também sabe que dia será amanhã. A Páscoa, a comemoração do dia mais importante da história. O dia que o nosso Senhor venceu a morte e ressuscitou. E se não fosse esse evento, em vão seria a nossa fé. Mas não foi isso que eu perguntei. E hoje? Você já parou para pensar sobre essas 24 horas entre os dois eventos mais importantes da humanidade? Mais marcantes da história da humanidade? Os dois eventos que mudaram tudo. E entre esses dois dias existem 24 horas. E nesse sábado, há mais ou menos 2000 anos atrás, todos estavam de luto. A criação estava de luto. Hoje nós sabemos que os amigos de Jesus, os discípulos de Jesus, todos que sofreram a morte de Jesus, no dia seguinte teriam seu Senhor com eles. Mas nesses momentos pós-crucificação, especificamente nesse sábado, eles estavam sofrendo a dor do luto, eles estavam chorando. A palavra nos mostra que os discípulos, eles nem criam e nem esperavam que Cristo ressuscitaria. Era um sábado completamente diferente de todos os outros sábados que eles já tiveram, mas ainda assim era um sábado, e respeitando o mandamento, eles precisavam repousar e descansar nesse dia. Mas você consegue imaginar a mente deles nesse tempo de descanso, nessas 24 horas? Jesus era o mestre deles, eles tinham largado tudo para seguir a Jesus e simplesmente tinha tudo acabado. Jesus tinha morrido. Eles tiveram essas 24 horas para descansar, mas eu imagino que nessas 24 horas eles só pensavam sobre Jesus. Eles só pensavam o quanto era incerto o futuro. Porque eles tinham largado tudo para seguir Jesus, e agora? E nós temos aprendido na marra o que é ter que repousar e acabar pensando em inúmeras coisas, porque o futuro é muito incerto, não é? Mas voltando ao sábado, provavelmente era o sábado mais difícil da vida deles. E talvez você esteja passando na sua vida uma estação como esse sábado. O passado te traz tristeza, o presente é um repouso que tecnicamente é forçado, porque você simplesmente não sabe o que você vai fazer da sua vida, para onde você vai. E quando você pensa no futuro, o futuro é um grande ponto de interrogação que traz mais preocupação do que esperança. Salmo 30, no verso 5, é um verso muito conhecido e muito clichê, mas talvez você nunca tenha notado que entre o choro que dura uma noite e a alegria que vem pela manhã existe uma vírgula, existe uma pausa, existe um sábado. E todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos por momentos assim na nossa vida. Não é um momento fácil de se passar na vida, mas eu tenho certeza absoluta que toda a dor dos discípulos naquele sábado valeu a pena quando eles viram Cristo ressurreto no dia seguinte. Toda a tristeza de luto perdeu espaço para uma alegria abundante de ver Jesus vivo. E eu queria trazer aqui uma frase do Billy Graham que eu acho incrível. Ele diz: "Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo." Cara, isso é uma verdadeira esperança. E por isso eu queria te lembrar, ei, o Cordeiro venceu. Eu sei que seria muito difícil de convencer e consolar os discípulos naquele sábado de que Cristo ressuscitaria no dia seguinte. E também talvez seja muito difícil para você crer que sim, existe esperança, existe um amanhã para se esperar. Mas você pode me perguntar como? Mas meu amigo, essa é a grande loucura do Evangelho. Olhos fixos no Cordeiro de Deus que venceu a morte. Ele venceu e ele em nós é a esperança de glória. Tenha esperança na obra de Cristo que continua agindo em nós até o grande dia. Nós não precisamos chorar sem esperança do futuro, porque nós temos em mãos a prova viva, a certeza de que sim, existe um amanhã para se esperar. Ele venceu, ele vive e ei, a vírgula é só uma pausa, um caminho que nos leva para o propósito. O seu sábado não dura para sempre, ele tem dias e horas contados. Então nessa Páscoa, que no original do hebraico significa passagem da morte para a vida, para os judeus a vida mesmo diante do anjo da morte, e para nós o símbolo e a lembrança de que nem a morte pôde conter e vencer nosso Deus. Lembre-se que se até a morte teve seus dias contados pelo poder de Deus, meu amigo, o choro ele durará só uma noite. A vírgula será uma passagem, uma pausa para nos preparar para amanhã de vida em Cristo Jesus. Então coloque a sua esperança naquele que vive e reina para todo sempre. E cá entre nós, logo logo ele tá de volta.